já estamos aqui. Lembrando que o tema de hoje é Mãe, como agir com as emoções. Vou escrever aqui, para deixar nos comentários já fixado, enquanto a Laís, que é a nossa psicóloga, convidada da live de hoje, ela que vai falar pra gente tudo sobre as emoções. Boa noite, Laís! Que bom te ver aqui. Vamos falar sobre emoções. Menina, vou te falar uma coisa. Antes deixa eu fazer um bate-papo aqui rapidinho. Como é que tá essa semana, gente? Essa semana tá movimentada, né? Muitas coisas para a gente dar conta, muitas emoções para a gente dar conta essa semana. Não tá? E hoje que é o dia do silêncio, Laís? É um bom dia para falar de emoções, né? Porque nós precisamos ficar em silêncio para entender e ouvir as nossas emoções, não é isso? Exatamente. A gente primeiro precisa do silêncio para se olhar, se analisar, para depois a gente externar esse sentimento. Então, não tinha dia melhor para a gente falar disso. Não é? Olha só como o Papai do Céu faz as coisas todas acontecerem direitinho, né? Quando a gente marcou essa live, eu não me lembrei que hoje era o dia do silêncio. Porque assim, eu programo, né, o meu cronograma aqui de conteúdo para o mês inteiro. E eu já sabia, já estava lá marcado que dia do silêncio, mas eu não atentei que o dia do silêncio era também o dia 7 que a gente estava marcado na live. Hoje que eu fui perceber isso, acredita, Laís? Nem sabia que era o dia do silêncio, mas eu adorei saber. Adorei. Muito bom. Viu? Que bom. Então vamos lá, vamos começar com a nossa live. Primeiro eu queria saber, você é psicóloga, né? Laís Alencar, psicóloga especializada em Gestalt terapia clínica. Gestalt terapia clínica, é isso? Isso, falou direitinho, hein? Primeira vez que alguém acerta de primeira. Mas eu vou te dar uma cola. Sabe por que que eu acertei? Porque quando eu te perguntei o que era, você falou, André, Gestalt terapia clínica é. Eu falei, então é assim? Áudio, né? Verdade, verdade. Assim que pronuncia. A gente tem que aprender, né? A gente tem que ver as coisas. Então, explica pra gente o que é isso. O que é essa terapia Gestalt terapia clínica? Então, dentro da psicologia, a gente divide em três grandes áreas de conhecimento, são as humanistas, na verdade, TCC, que é o behaviorismo, né? E a psicanálise, que é o que a maioria das pessoas conhece. E aí, dentro dessas três abordagens, a gente vai ter formas diferentes de encarar a pessoa, de fazer o nosso trabalho. Todas elas são baseadas em estudos, baseadas em evidências, mas cada uma vai ter sua forma de trabalhar. Então, a Gestalt terapia, que é a minha abordagem, ela está dentro da humanista, que é eu falo que é a abordagem que tem uma visão, vamos ser redundantes aqui, mais humana da pessoa, né? Assim, seus sentimentos, as suas sensações, você tem que se responsabilizar, não é o outro, não são só as ações, os sentimentos eles precisam ser levados muito em consideração. Não que as outras abordagens não levem em consideração os sentimentos, as sensações, as emoções, mas a forma de trabalho e a ênfase é diferente. Entendi. É mais focado, né, nessa situação, né? De observar como educar esses sentimentos, vamos dizer assim, né? Seria isso. Já que a gente fala, já entendeu que o Gestalt terapia clínica é exatamente para a gente educar as emoções, então eu queria que você me dissesse se a gente já nasce com a inteligência emocional ou se a gente pode educar essa inteligência emocional, tanto com a gente, né? Se a gente pode educar a gente, então a gente também pode educar os nossos filhos. Seria isso? Sim, com toda certeza, né? A inteligência emocional, ela é totalmente desenvolvida. Então, independente se você é uma pessoa de 40 anos ou se você é uma criança de 2 anos, você não só pode, como deve fazer esse processo de educação emocional. Aliás, quanto mais cedo a gente começar a educar as emoções, melhor vai ser para o nosso desenvolvimento, né? Mais facilidade a gente vai ter em lidar com os nossos desafios, em lidar com as nossas questões, com as nossas... Aquilo que a gente sabe que todo mundo tem um pouquinho, né? Todo mundo tem dificuldade em alguma coisa na vida. Então, quanto mais cedo a gente começar, melhor vai ser esse processo. Para a gente cuidar e educar, né?
existem algumas técnicas, eu sei que você tem alguns exercícios aí que a gente pode fazer para conseguir fazer a educação emocional. Eu sei que a gente não vai conseguir falar todos aqui, mas você poderia deixar alguma dica aí de exercícios das maiores dúvidas que chegam ao seu consultório? Porque provavelmente as suas maiores dúvidas que chegam lá são as maiores dúvidas das pessoas que estão aqui na live. Olha, André, o que eu mais vejo assim, em consultório com os meus pacientes mirins, que eu acho que é o que mais deixa os pais em dúvida, né? É a questão da raiva. Acho que assim, é o top do top do top é a questão da raiva. A maioria dos pais, principalmente quando é uma criança menor de 7 anos, né, que demonstra assim de forma normalmente mais agressiva essa questão da raiva, os pais têm muita dificuldade em lidar com essa raiva e ensinar essa criança a lidar com a própria raiva, né? Porque a gente precisa ensinar essa criança a lidar com a raiva. Aliás, a gente precisa aprender a lidar com a nossa raiva, né? Quem dirá a criança. A gente fala dele. Não é? Então, o que eu mais vejo no consultório é isso: são crianças com dificuldade de lidar com a própria raiva, e aí frustração, raiva, agressividade, tudo junto. E os pais também sem saber como lidar muito. Ah, eu não quero bater, mas eu também não sei o que fazer, e aí colocar de castigo, não sei se adianta, não parece adiantar muito, o que que eu faço? Então, as maiores orientações que eu dou é nesse sentido. Então, para a gente falar de educar a raiva, primeiro, a gente precisa entender que raiva todo mundo sente. Então, uma criança de 1 ano, ela pode sentir raiva. Já naturalizar esse sentimento que faz parte de todo mundo. Daí, sentimento não, desculpa, essa é emoção. Daí a gente precisa observar a nossa criança. De que maneira a minha criança está demonstrando a raiva que ela sente. Por exemplo, a minha criança, a nascida, não a que está na barriga, demonstra muito a raiva dela gritando. Ela é muito verbal, né? Então ela grita muito quando ela está com raiva, quando ela está frustrada. A agressividade dela é toda no grito. Mas cada criança vai ter a sua forma de expressar a agressividade e a raiva. Então a gente precisa, primeiro de tudo, fazer esse olhar. De que forma a minha criança está expressando a raiva dela. E a partir daí que a gente vai traçar estratégias de acordo com a forma que a criança demonstra para ajudar ela a lidar com a raiva. Então, por exemplo, uma criança que é verbal como a minha, tem agressividade verbal, primeiro a criança tem que botar para fora, tá, gente? O intuito não é a criança não sentir a raiva, não botar para fora, ela precisa, como nós também precisamos. Então, a gente vai ajudar ela a colocar para fora de uma forma saudável. Então, o que a gente pode fazer com uma criança que é verbal como a minha? Olha, eu tô entendendo que você tá com raiva nesse momento, mas eu gostaria então que você ou gritasse num travesseiro, ou que você se afastasse um pouco para que não incomodasse a gente, porque você pode colocar sua raiva para fora, mas a gente precisa fazer isso de uma forma saudável, sem incomodar ninguém. Então, uma criança que demonstra a raiva dela batendo nos outros, óbvio que a gente não vai deixar essa criança bater. Então, a gente vai conter essa criança e aí direcionar ela. Vamos bater nesse travesseiro aqui. Pode ter um João Bobo em casa, para quando a criança estiver com raiva, ela bater no João Bobo. Então, toda a forma que a gente vai conduzir depende da maneira que essa criança demonstra a agressividade. Né? Não é, de qualquer forma adianta? Não adianta, porque a necessidade da criança não vai ser suprida. Não adianta eu chegar para a minha, que é verbal, e falar para ela, bate no João Bobo. Para ela não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Isso não faz sentido. Não é essa necessidade que eu tenho. Então, uma criança que se bate, mesma coisa. A gente vai conter para que ela não se machuque e direcionar para algo que ela possa bater, que ela possa socar, chutar, enfim, botar a agressividade para fora. E aí a pergunta que surge para mim sempre é: mas se eu fizer isso, eu não estou estimulando a agressividade do meu filho? Não, gente, a agressividade faz parte da gente. Pelo contrário, a gente está ajudando essa criança a esvaziar para não explodir. Assim como nós também precisamos ter esse olhar pra gente, né? O que me tira do sério? De que forma eu posso botar isso pra fora sem explodir para quem tá do meu lado, né? De que maneira eu posso lidar com a minha raiva? Eu acho que primeiro de tudo é isso, né? Que forma eu, adulto, Verdade. posso lidar com a minha raiva, com os meus sentimentos, para daí eu ensinar essa criança que tá aqui do meu lado, que eu sou responsável, enfim. Então, o que eu mais vejo, mais assim, mais de tudo, é a questão da raiva.
É exatamente isso que eu ia falar. Você falou aí de que forma eu, adulto, tenho que lidar com essas minhas emoções para poder conseguir consertar, né? Tanto eu, adulto, quanto eu, criança. Então, nós vamos educar o adulto e a criança a lidar com essas emoções, né? E eu queria exatamente saber disso. Como é que a gente vai lidar com as nossas emoções? Que, assim, a maior dúvida das mães é como a gente lidar com as nossas emoções na frente dos nossos filhos. Eu devo chorar na frente do meu filho quando eu estiver triste? Eu devo emitir, mostrar que eu tô com raiva? Como é que eu faço? Ah, não, senão vai ser um exemplo ruim, eu não posso dar. Mas, e aí? Como é que faz? Não só pode, como deve. A gente precisa entender uma coisa. Os nossos filhos têm a gente como exemplo. Se eu não me permito sentir as minhas emoções, dar vazão às minhas emoções e lidar de forma saudável com ela, como que eu quero que o meu filho aprenda a lidar de forma saudável com as emoções dele? Então, assim, tem uma grande diferença da forma que eu faço isso. Então, pode chorar na frente do filho, pode falar que tá triste sim, pode ficar com raiva, falar que está com raiva, que está muito aborrecida, pode demonstrar todas as emoções. A diferença será da forma que a gente vai lidar com isso. Então, às vezes, eu falo para minha filha assim: no momento, eu não quero conversar com você, eu estou muito brava com o que você fez. Depois que eu me acalmar, a gente conversa. E aí ela sai, daqui a pouco ela volta e ela fala: mamãe, a sua braveza já acabou? Então, assim, é legal para a criança entender que eu não estou descontando nela, eu estou buscando uma forma saudável de lidar com um sentimento, com uma emoção que é normal, que eu também sinto, que ela não está sozinha naquilo ali. Eu também sou humana, eu não sou perfeita. E a gente tem que parar com essa ideia de que a gente tem que demonstrar para os nossos filhos que nós somos perfeitos. Não. A gente tem que demonstrar para eles que nós erramos, mas que nós estamos buscando acertar todos os dias, assim como eles também buscam acertar sempre com a nossa ajuda. Então pode chorar, pode falar que tá triste, pode falar que tá bravo, mas sempre buscando colocar essa emoção para fora de uma maneira saudável. Essa vai ser a grande diferença para eles. Tipo assim, ah, minha mãe também fica triste, mas ela não fica escondendo o que ela tá sentindo, ela demonstra e ela fala. Então isso faz muita diferença para eles nesse processo de se sentir normal, né? Eu também fico triste, eu também tenho raiva, minha mãe também, então tá tudo certo. Estamos aprendendo juntos. É verdade. Todo mundo aprende, a gente aprende a cada dia, né? Ser mãe é isso, né? Aprender diariamente. A Natiara surgiu uma pergunta aqui. Ela, estou doente, fico mega dramática, achando que vou morrer. Como controlar isso? Ai, Nath, melhoras. Fiquei sabendo que vocês não estão muito bem por aí. É porque a gente se conhece, gente. Então, vamos lá. É muito mais, vamos dizer assim, profundo do que eu possa te orientar aqui. Mas, a princípio, é não falar muito nessa questão do vou morrer, né? Por mais que você esteja sentindo isso, não é que você vai mentir para os seus filhos, mas você pode demonstrar para eles que você tá mal, que você tá triste, que você tá doente sim, né? Não é aquela coisa de não, tô ótima. A criança tá nitidamente vendo que você tá acabada e você fica falando que tá ótima. Não, não tá. Tô muito mal, tô doente. Ai, me papariquem, me amem, cuidem de mim. Pode sim, mãe, pode se dar ao luxo de ser cuidada. Mas evitar falar da questão da morte, porque para a criança isso é muito sério, né? Falar de morte com a criança é muito sério, né? Pode deixar ela muito alarmada do que está acontecendo. E aí, qualquer doença que a gente tiver, a criança começa a achar que a gente vai morrer. Ainda mais no contexto que a gente está vivendo, né, gente? Que a morte está aí, infelizmente, cercando todos nós. Então, se era uma criança que até então nunca tinha ouvido falar ou estado próximo a essa questão da morte, agora praticamente todas estão, né? E isso tem sido muito angustiante para eles. Porque para eles, principalmente os menores de 7 anos, que ainda estão muito mais no lúdico do que no racional, eles não conseguem fazer essa separação de que todos vamos morrer um dia. Não, para eles, todo mundo vai morrer, principalmente o pai e a mãe. Então, demonstrar sim que está doente, que está mal, que quer carinho, que quer cuidado, mas evitar falar essa questão da morte nesse sentido, né? Principalmente no É cenário como, que vivemos. verdade, é como assim, é esse cuidado que nós temos que ter com a educação emocional, né? De uma certa forma, educar as emoções, né? A gente ajuda e leva para a vida.
Porque se você não mostrar os seus sentimentos para os seus pais, né? No caso dos pais mostrarem para os filhos os sentimentos deles, não mostra fragilidade. Então, pode até criar uma armadilha da autoestima, porque eles vão se achar sempre melhores, sempre superiores, e aí quando chegar no momento crucial mesmo de problema sério, não vai conseguir lidar com aquilo e aí vai cair numa profunda depressão, né? Porque não vai entender que pode errar. Porque Sim. todos nós podemos, né? Temos esse direito, né, de errar e acertar. Natiara tá mandando uma outra aqui. Eu não falo de morte com eles, não, porque até eu tenho medo dessa palavra. Até ela tem medo dessa palavra. Ela não fala de morte, não. Só fica dramática mesmo fazendo dengo. Você é dengosa, né, Natiara? Então tá ótimo. Pode pedir dengo, pode falar que tá doente, que quer amor, que quer carinho, que quer porque, né, a gente merece também, né? Mas você É falou uma verdade. coisa importante, André. Principalmente essa questão da gente demonstrar para os nossos filhos que nós não somos perfeitas, que nós temos as nossas falhas e fragilidades, vai evitar também muito problema na questão da adolescência. Porque quando a gente chega na adolescência, que a gente tem aquele baque assim de caraca, meus pais não são perfeitos, né? É ali que tem essa quebra, né? Meus pais não são perfeitos, meus pais não são eternos, meus pais falham pra caramba, fazem um monte de coisa errada, que até então a construção da imagem que nossos filhos têm é que nós somos Mulher Maravilha e Super-Homem, entendeu? Nós somos os melhores em tudo. Jamais morreremos, estaremos sempre saudáveis e perfeitos. E na adolescência que eles começam a, tipo assim, quebra essa imagem. Então, isso é um dos fatores que faz com que o relacionamento entre pais e filhos na adolescência também seja tão difícil, né? Porque eles começam a encarar essa realidade que pode ser muito pesada. Então, demonstrar para os nossos filhos, desde novinhos, que nós não somos perfeitos, que a gente não quer passar essa imagem da perfeição, que nós estamos sim buscando ser melhores, ajuda também nessa construção de uma imagem real, né? Não de uma coisa idealizada. Mesmo que eles continuem achando que nós somos maravilhosas, perfeitas e lindas. Muito obrigada. Verdade. Você falou de adolescência, me surgiu aqui uma dúvida, porque eu tenho notado, assim, eu até comento com as pessoas, eu tenho o meu tem 8 anos, né, que é o Miguel. E aí eu comento desde os 5 anos, eu falo assim, gente, não é possível, a pré-adolescência agora antecipou para 5 anos. E aí, quando eu falava isso, eu via que outras mães também falavam, eu ficava, mas Andréia, antecipou, porque lá em casa chegou, acho que até antes, chegou aos 4. Porque, assim, todo aquele drama da pré-adolescência, do tipo, me deixa sozinho, respeita, não entra no meu quarto. Todo aquele drama da pré-adolescência, eu vejo em casa acontecer isso. Eu fico assim, queria saber de você. É real? A pré-adolescência antecipou? É assim? Não, olha, a pré-adolescência não antecipou, porque para a gente falar de adolescência, a gente tem que falar da questão hormonal também. E aí a gente diz que tudo isso é adolescência. Mas, a partir de 4, 5 anos, eles começam um processo de maior identificação como pessoa. Então, assim, é o que eu quero, da forma que eu quero, do meu jeito, meu espaço. Eu sou um ser humano, você é outro, me deixa no meu canto, vivendo as minhas coisas. Que a gente fala que é mesmo uma pré-adolescência. A gente fala até brincando isso. Mas que não, a gente não pode chamar de pré-adolescência. Mas sim, a partir de 4, 5 anos começa muito forte essa questão da individualização mesmo, do meu espaço, do que é meu. Tanto que se a gente reparar crianças dessa idade brincando, gente, eles quase se matam por causa de brinquedo. Tipo, esse é meu, né? Aquela coisa do espaço mesmo, sabe? De querer ter autonomia, de querer fazer tudo sozinho, de perguntar as coisas 1 milhão de vezes, porque querem entender as coisas ao redor. Então, é difícil também essa fase. Aliás, nunca fica fácil, né, gente? Não existe essa fase. Verdade. E você mencionou uma coisa bem importante, porque assim, nesse momento é o momento em que eles querem ser o eu, né? Tá notando que eles têm a individualidade deles. E como que nós podemos agir, né? Nós pais, né, que somos educadores, porque nós que educamos ajudamos a eles saberem controlar as emoções. Controlar não, que não é o termo muito correto, né? Que você mesmo fala isso. Saber utilizar as emoções da maneira correta. Acho que seria essa mais a palavra certa, né? Você gosta de falar dessa forma. Como é que nós podemos educá-los para que não vire um egocentrismo, não fique uma pessoa egoísta, não aceite o não, né? Porque começa, eu quero. Como é que a gente faz isso para o não
ser mais, entender que tem que respeitar, que tem que ter limites, né? Primeiro de tudo, vamos todas fazer um mantra de paz para ficarmos calmas, porque realmente não é fácil, né? Assim, são várias coisas que a gente pode fazer, na verdade. Primeiro de tudo, é entender esse processo. Não é uma coisa de, ai, meu filho que é terrível, ai, meu filho é impossível, eu não sei lidar com essa criança. Não. É normal e é esperado dessa fase da maioria das crianças, algumas com mais intensidade, outras com menos. Por que que eu falo isso? Porque quando a gente entende que isso faz parte do desenvolvimento, as coisas ficam um pouco mais fáceis da gente aceitar. Não que a gente vai deixar fazer o que quiser, mas a gente está entendendo o que está acontecendo, sabe? Assim, é esperado, vai passar, vamos ajudar a passar por essa fase. Primeiro de tudo é esse entendimento. Segundo é, cada vez mais a gente construir acordos. E aí, como que a gente faz isso? Chamando eles para construir esse acordo com a gente. Por quê? A gente dá essa sensação para eles de que ele está sendo ouvido, de que ele também tem autonomia, a autoestima fica muito valorizada, de poxa, estão me ouvindo, estão me escutando, né? O que eu penso importa, e isso é muito legal. Isso abre uma porta do relacionamento de cuidadores e crianças muito grande. Eu não sou só um brinquedo, uma marionete que alguém manda, eu vou para lá e para cá. Eu sou uma pessoa que está sendo ouvida por um adulto, né? Caramba, quanta importância e relevância tem isso. Então, isso já faz uma predisposição da criança estar um pouquinho mais com vontade de cumprir esses acordos. E aí, quando vocês forem fazer esses acordos, de funcionamento mesmo, das regras da casa, da vida, ouvir o que a criança tem a dizer. E aí é legal porque muitas vezes eles querem tentar convencer a gente do que eles querem, do que a gente acha, mas é bom que a gente abre essa janela para a gente conversar e explicar o porquê que a gente está falando aquilo ali. Então, sei lá, vou dar um exemplo. Aqui minha filha tá quase nos 4, né? Ela não leva suco todo dia para a escola. E aí ela pergunta, obviamente, por que eu não posso levar suco todo dia para a escola? E a gente sentou com ela, conversou, falou, olha, filha, o suco ele tem muito açúcar. E se a gente toma todo dia, a gente pode ficar doente, a gente pode ter bichinho no dente. Então, por isso, vamos fazer o seguinte, vamos escolher um dia da semana que você pode levar o suco que você quiser. Aí ela, eu vou poder escolher o que eu quiser? Vai poder escolher o que você quiser. Ah, então tá bom. Isso não quer dizer que outros dias da semana ela não tente levar o suco, porque eles vão continuar tentando. Mas aí a gente lembra, olha, você lembra que a gente fez um acordo, que o suco é só na sexta-feira, e você lembra o porquê que a gente fez esse acordo? Ah, por isso, isso, isso. Então, quer dizer também que a criança não vai protestar? Não, gente. É esperado que proteste, né? E tudo bem também protestar, né? A criança ficar chateada não é o problema. Deixa ficar chateada. Ok, eu tô percebendo que você tá chateada, mas a gente fez um acordo e ele vai ser cumprido. Então, querer que a criança aceite tudo que a gente está falando sem nem reclamar é utopia, gente. É utopia, né? E aí, Sim, com toda certeza. E a gente espera que reclame mesmo. Porque a gente entende que quando a criança está reclamando, ela está entendendo o que está acontecendo, ela está entendendo a vontade dela, mas ela também está entendendo que tem limite ali, que ela não vai fazer o que ela quiser, né? E que a vida é assim. Algumas coisas a gente consegue, outras não, e tudo bem. Mas ela também tem o direito de ficar chateada. Claro que tem, eu também ficaria. Também reclamaria. lógico, porque e se a gente não entender isso, a gente vai estar controlando a emoção, e isso não é o correto. A gente tem que educar a emoção. Ela pode sentir, mas compreender que tem limites e que tem um acordo que tem que ser cumprido, né? Não adianta. Aí, não, ele ficou muito assim, ele está muito nervoso, então eu vou dar. Pronto, estragou tudo. Exatamente. Estragou tudo, né? É porque eu vejo que muitos pais reclamam disso. Ah, não me obedece. Eu falo, não me escuta. Eu pergunto, tá, peraí. O que é obedecer para você? O que é falar e não ser escutado? Porque eu percebo que muitos pais têm a falsa ideia de que vai falar e a criança vai fazer sem reclamar e de boa e sem querer contestar. E não é assim, gente. A gente não está criando uma marionete. A gente está criando um ser humano. E muito pelo contrário, é legal que a criança consiga se expressar e falar: eu não gostei, eu não queria que fosse assim, eu preferia que fosse de outro jeito.
Isso não é o problema, isso não é falta de respeito. Isso é uma criança que está criando um pensar, né? Um entender o que está acontecendo, um querer se colocar na história. Então, muito provavelmente vai crescer um adulto que não vai aceitar qualquer coisa, que vai questionar o que não concorda, que vai pensar e querer colocar aquilo que acha que é o certo, né? Quantas vezes a gente encontra adultos que não sabem posicionar, que não sabem falar as coisas que pensa, as coisas que quer, não sabem negar aquilo que não gosta, aquilo que não quer. Então, essas coisas são construídas desde a infância. A criança questionar uma ordem, eu detesto essa palavra, mas a criança questionar uma ordem não quer dizer que ela é uma criança mal educada. Quer dizer que ela é uma criança que está raciocinando, entendendo que para ela aquilo ali não tá bom. Peraí, deixa eu tentar. E que tem personalidade, Claro, lógico. né? Né? Não é a questão da criança questionar que vai tirar sua autoridade, é o que você vai fazer depois disso. Se você vai Isso. ceder, se você não vai ceder, aí é que tá a diferença, né? Exato. Deixa eu fazer uma outra pergunta, já que a gente está falando tanto de adulto, né? Porque a gente aqui até o momento falamos só dos filhos, mas estamos no mês das mães, né? Então vamos dar aqui, ajudar essas mães também a controlar as emoções dela, porque nós temos muitas mães aí que são sobrecarregadas, né? Com diversas funções. Eu acho que até foi você quem falou isso essa semana aí nas suas lives, no seu feed, acho que você comentou sobre isso. E aí, como elas controlam essa emoção? Que tem diversos momentos aí que a gente se sente, ai meu Deus, não estou aguentando, não tenho mais energia para seguir em frente. Ainda mais nesse momento de pandemia que estamos vivendo, né? Como nós, mães, que nos sentimos, nós, sabe? Que nos sentimos sobrecarregadas, podemos controlar essas emoções e tentar amenizar a nossa situação. Menina, eu acho que não existe uma mãe que não esteja sobrecarregada. A verdade é essa. Sinceramente, estou para conhecer uma mãe que fale, não, tô de boa, não tô sobrecarregada, não. Paz e Só se tranquilidade. só se ela não está exercendo a função de mãe. Assim, a questão é, independente do que a gente está vivendo, é claro que assim, a pandemia, ela meio que trouxe à tona tudo isso e deixou isso muito claro para todo mundo. Mas essa sobrecarga sempre existiu, né? A gente sabe bem disso. A sobrecarga materna sempre existiu. Então a gente sempre precisou procurar formas de lidar com ela da maneira mais saudável possível. Como eu falei, a pandemia escancarou uma ferida que já existia. Então, o que eu sempre oriento, né? Eu bato também muito nessa tecla no meu perfil, nas postagens, nas conversas que eu tenho com as mães, do quanto é precioso, gente. Depois que eu entendi isso na minha vida, sério, assim, foi libertador. O quanto é precioso a gente ter minimamente uma rotina dentro da nossa casa. E quando eu falo rotina, eu não falo assim, 10 horas da manhã tomamos café, meio-dia almoçamos. Eu não estou falando de horários rígidos, eu estou falando de fluxos de acontecimento. O quanto é importante a gente ter isso. Por que é isso tão importante? Para que a gente coloque dentro da nossa rotina tudo que a gente gostaria, porque não existe dar conta de tudo, tá, gente? Vamos aqui, ó. Acabar com esse negócio. Não existe dar conta de tudo. A gente escolhe o que a gente vai dar conta naquele dia. Ponto. Acabou. Tudo é muita coisa. Então a gente consegue colocar o que a gente quer dar conta naquele dia. E aí a gente consegue perceber o quanto nós estamos negligenciando o nosso tempo, a nossa saúde mental. Então, ter rotina, eu acho que é assim, sério, libertador mesmo. Porque aí você consegue pensar, pera, eu tô sendo negligente comigo, eu não tô tendo tempo para mim. E aí fica difícil conseguir dar conta das próprias emoções, porque se você não tem minimamente um tempo para você, quando que você vai parar para olhar para você? Quando que você vai parar para fazer alguma coisa por você? Porque tempo nunca vai sobrar. Se a gente não arrumar tempo, ele nunca vai sobrar. Eu não tô falando, gente, de ter 2 horas para você ir para um spa, fazer uma massagem, fazer uma unha, não. Eu tô falando de 15 minutos do seu dia. 15 minutinhos do seu dia para você ler, sei lá, 3 páginas de um livro que você está querendo ler há séculos e nunca lê, porque nunca tem tempo. Tempo não vai surgir magicamente na nossa vida. A gente precisa arrumar esse tempo. E eu repito, não estou falando de 2 horas, estou falando de 15 minutos, 10 minutos, coisas simples, passar uma máscara no rosto,
sabe? Conseguir passar um creme de hidratação no cabelo, algo que te faça bem. Se você tem uma rotina, você consegue perceber aonde essas falhas estão acontecendo. Falha que eu digo de sobrecarga mesmo, sabe? Que a gente às vezes se coloca nos... porque a gente sabe que a sociedade exige da gente, né? Essa é bem a verdade. A gente sabe que tá aí batendo na nossa porta todas as cobranças como mulher, como mãe, como profissional. Só que se a gente se deixa levar por isso, o nosso tempo nunca vai surgir. E aí a nossa saúde mental vai sofrer. Então, eu sempre falo aqui, olha, o quanto é importante a rotina para que a gente consiga enxergar o quanto estamos negligenciando e daí propor mudanças, né? De, tá, o que eu posso fazer aqui? O que eu posso tirar daqui e botar para outro dia que seja, para que eu consiga ter 15 minutinhos do meu dia só para mim, para pensar em nada de ninguém, quero saber de nada, vocês que lutem. Esses 15 minutos são só meus. Então, por exemplo, aqui em casa, a cria dorme cedo. Isso sempre foi uma rotina nossa desde que ela nasceu. Então, agora ela já está lá na paz de Deus, dormindo. Então, eu consigo ter esse tempo para mim, até que eu vá dormir. Aí também não pode dormir muito tarde porque ela acorda cedo. Mas tudo bem, pelo menos meia horinha eu consigo ter para mim. E aí eu posso ler um livro, ver uma série, sei lá, fazer uma massagem no cabelo. Então, importante ter o tempo pra gente conseguir cuidar da nossa saúde mental. E aí a gente consegue aprender a se olhar, a lidar com os nossos sentimentos, a botar pra fora aquilo que não tá bom, né? Obrigada pela presença de vocês. Laís, muito obrigada por ter aceito e esclarecido aqui bastante dúvidas da gente. Se você quiser que a sua dúvida seja esclarecida e que ainda não foi nessa live, aproveita para enviar perguntas, tanto para a Laís quanto para mim, que a gente organiza direitinho para responder para vocês. Combinado assim? Beijo. Muito obrigada, Laís. Já então, gente, vou fazer dessa forma, tá? O contato da Laís vai ficar aqui, salvo, vocês possam entrar em contato com ela, para se vocês quiserem ter interesse em atendimento. Eu ia perguntar ela se ela está atendendo online, mas provavelmente deve estar atendendo online. Mas aí vocês fazem todas as perguntas para ela poder responder. Ela iria falar aqui com a gente, mas, infelizmente, não está me ouvindo, né, Laís? Laís não estava me ouvindo. Então é isso. Tá bom, gente? Vamos parar por aqui, que hoje o sinal tá muito complicado, tá difícil, que pena. Mas a gente marca uma nova live na semana que vem. Fiquem de olho aí que eu vou avisar a todos vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi uma noite maravilhosa. A gente esclareceu algumas dúvidas, mas ficaram algumas aí com gostinho de quero mais. Beijo, boa noite, obrigada!